revistas ya, ¿verdad? La nueva revista que se está comenzando ya en esta hora. La supremacía de las Escrituras. La palabra de Dios es inspirada, inerrante e infalible. Estamos en la lección número 1. La autoridad de la Biblia. Texto audio. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119, 1. Verdad práctica. La Santa Biblia es la máxima autoridad de nuestra regla de fe y práctica. Amén. Lectura bíblica en clases. El Salmo 119, versículo del 1 al 8. Para los que no tienen revista. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar os estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Aleluya. Le entregamos este tiempo al pastor que va a dar la clase en el día de hoy. Bendición, hermanos. Amém. Quem está feliz em glória a Jesus? É maravilhoso estarmos aqui esta manhã na presença de Deus para juntos aprendermos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós outros estamos hoje começando, glória a Jesus. Estamos aqui começando a primeira lição, a primeira classe deste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Como foi dito por nossa irmã Diaconisa Delis, começamos hoje uma nova revista, um novo tema trimestral, que é a supremacia das Escrituras, a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível. Amém. Então, estaremos estudando este trimestre em 13 temas. O primeiro tema que vamos estar estudando hoje é a autoridade bíblica. Segundo, a inspiração divina da Bíblia. Terceiro, a inerrância da Bíblia. Quarto, a escultura da Bíblia. Quinto, como ler as Escrituras. Sexto, a Bíblia como guia para a vida. Sétimo, a Bíblia transforma a las pessoas. Ocho, a lei e os evangelhos revelam a Jesus. 9. Las histórias y la poesía hablan al corazón. 10. Las profecías despiertan y traen esperanza. 11. Lucas, Hechos, el modelo pentecostal para hoy. 12. Las epístolas instruyen y forman cristianos. 13. La última lección. La lectura de la Bíblia e la educação cristiana. Esta disciplina é uma disciplina teológica denominada bibliologia, onde vamos estar estudando a Bíblia, sua autoridade, a inspiração da Bíblia, enfim. E aqui vamos estar estudando 13 temas fundamentais, importantíssimos para nós outros, como siervos de Deus, como siervos do Senhor Jesus Cristo. Como eu digo, o tema de hoje é a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia se basa em seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Amém. Jesus é o personagem principal das Escrituras. E o Espírito Santo é o intérprete. Amém, irmãos? Amém. Então, o Deus Trino está presente em toda a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto,
la Biblia es la palabra escrita de Dios. E também, sendo desta maneira, sua autoridade depende unicamente, exclusivamente de quem? De Deus. Não depende dos homens. Amém. Depende de Deus. A Bíblia, ela passou 2 vezes por um cano, ó, para ser reconhecido como divino, como sagrado, como a palavra de Deus. 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Tempo depois, os 27 do Novo Testamento. Pero eu quero que os irmãos saibam que a Bíblia é a palavra de Deus, não porque passou por el cano, que foi reconhecido por alguns homens de Deus, por isso é a palavra de Deus. Não. Se a Bíblia não for passada por el cano das Escrituras, ela seguiria sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque para a Bíblia ser a palavra de Deus não depende da aprovação humana. Amém. Se os homens creem ou não creem, se aprova ou não aprova, a Bíblia sigue sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque foi inspirada por Deus. Que é a inspiração divina? Um tema exclusivo que vamos estar tratando na próxima classe. Pero para que sepas, a inspiração divina é Deus poner a palavra na mente e no coração do autor ou do escritor. E allá de poner a mente e no coração do escritor, Deus, o Espírito Santo, estava dirigindo, conduzindo ela, para que não houvera nenhum erro. Amém, irmãos? Então, se não há nada humano na Bíblia, a não ser utilizado humano para escrever, para transmitir, para escrever o que Deus inspirou, que Deus pôs em sua mente e em seu coração. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Então, esse capítulo 1, vamos estar estudando sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. A Bíblia não é um pensamento ou alguém que sentou, um filósofo ou um escritor, ele chegou um certo dia, sentou e viu, vou escrever um livro aqui sobre a história de Deus. Não partiu dele, partiu de Deus. E a Bíblia ensina, claro, a origem da Bíblia, por exemplo, no primeiro item. De acordo não só com Pedro, como também Pablo, deixa claro que a Bíblia foi inspirada por el Espírito Santo. Pedro, por exemplo, em sua primeira epístola, segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele disse que nenhuma profecia, ele está falando das Escrituras, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, senão que foi inspirada por el Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia ela foi inspirada por el Espírito Santo. Os escritores da Bíblia receberam esta inspiração, não foi a iluminação. A iluminação recebe nós outros. Os apóstolos, os profetas, os cerca de 40 escritores da Bíblia Sagrada, eles receberam a inspiração divina. O Espírito Santo vindo sobre eles, soprou sobre eles sua palavra, e eles registraram por a misericórdia de Deus. E nós outros não, nós outros não somos inspirados, nós outros somos iluminados. Ou seja, recebemos a iluminação divina para quê? Para compreender a revelação divina que foi dada aos profetas e aos apóstolos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Às vezes é comum em nosso meio, às vezes, usar a expressão: mira, eu recebi a revelação da palavra. Eu estava orando a Deus para me revelar uma palavra e Ele me deu a revelação da palavra. É só a expressão que é errada, irmãos. Pero em realidade, nós não recebemos a revelação da palavra, recebemos a iluminação da palavra. Para quê? Para entender, compreender a revelação que foi dada aos profetas e aos apóstolos, aos 40 escritores da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela começou a ser escrita aproximadamente, porque as fechas são sempre um aproximado. A Bíblia começou a ser escrita aproximadamente no ano 1450 a.C. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nossa Bíblia chama de Pentateuco, o livro da lei. Em el livro sagrado dos judeus chama Torá. Então, nosso Pentateuco e
la Torá de los judíos son los mismos libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, Moisés fue el primero hombre, el primero siervo de Dios a recibir la inspiración y registrar la Biblia. Pastor, pero el libro de Salmos, segundo algunos comentaristas, el libro de Job es el libro más antiguo. Pero também não se pode afirmar que foi Jó que escreveu o seu livro. Em realidade, quando se trata de livro mais antigo, está falando da história de Jó. Pero acreditam-se que foi Moisés que escreveu o livro de Jó, pero também não se pode afirmar de maneira categórica que foi ele. A Bíblia começou a ser escrita, como dizem os irmãos, em ano 1450 a.C. Era o Antigo Testamento, e foi concluída o registro da Bíblia do Antigo Testamento em el final do século V a.C. Aí houve um período depois desse, um período de aproximadamente 400 anos, que é denominado período de silêncio, ou período interbíblico, que vai de Malaquias a São Mateus. Então, Malaquias escreveu seu livro, que foi um profeta pós-cautivério, depois do cautivo que ele escreveu. Então, aí cierra a escritura do Antigo Testamento em Malaquias, e ao final do século V. Depois houve um período interbíblico de 400 anos aproximadamente, onde houve um período de tiniebla para o povo de Israel, surgimento de um grande império, Império Grego, Alexandre o Grande, sua morte e seu império dividido em 4 reinos. E aí Epifânio, que foi um dos piores, que massacrou Israel, sofreu grandes torturas. E nesse período, alguns registros foram escritos, literaturas e livros foram escritos nesse período, pero não foram inspirados por Deus, não foi aceito. E el cano, por que não foi aceito? Porque esse período de 400 anos foram um período sem Deus enviar profeta. Deus não enviou nenhum profeta para falar com Israel nesta época. Então, as literaturas que foram produzidas nesse período são denominadas, chamadas de literaturas apocalípticas. E dentre elas estão os livros apócrifos, a qual nós conhecemos, que está incluso na Bíblia Católica e tal. Então, por que alguns são bons livros? Eu admito que são bons livros. Por exemplo, Macabeu 1 e Macabeu 2, se vosotros aún não leram, leia depois. Macabeu 1 e Macabeu 2 são histórias incríveis. Pessoas que enfrentaram a dificuldade, lutando, esta família de Macabeus, por exemplo, para livrar Israel e tal, pela destruição que estava sobre eles. E vemos de eles lutando bravamente, com temor a Deus e não querendo negar o Senhor. Incluso aí uma madre que perdeu os 7 filhos. E aí torturaram seus filhos, mataram eles à vista dela, sacando a pele deles. E ela dizia a los filhos: mira, não nega a Deus. Amém. Amém? Sua que tem que sofrer, mas não nega ao Senhor. Amém. Amém, irmãos? Pelo isso não há destes livros inspirados. São livros de literatura, livros de história, mas não são inspirados. Alguns hasta têm algumas profecias que não se cumpriram. Amém? Porque não eram inspirados por el Espírito Santo. E aí o que aprendemos? Passado esse período de 400 anos, vem depois do último profeta segundo a lei, que foi o João Bautista, registrado em São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Vindo ele, que era o precursor de Jesus, foi profetizado por Malaquias mais de 400 anos antes de seu surgimento, de seu nascimento. O último profeta segundo a lei. Depois já Jesus. E então, os livros do Antigo Testamento são 39. Primeiro Gênesis e o último Malaquias. E depois desse passo, período de 400 anos, vindo Jesus, começando a predicar sua palavra, vindo para salvar a humanidade, morrer na cruz, como todos os irmãos lo conhecem, sempre estamos abordando sobre isto.
E o próprio Jesus deixou claro em suas prédicas, em suas ensinanças, que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi inspirado por o Espírito Santo. Sempre Jesus mencionou nas Escrituras, como por exemplo, Mateus 22, verso 29, quando digo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras, ele está mencionando o que? É no Antigo Testamento. É no Novo Testamento aún não existia. Então ele está mencionando no Antigo Testamento, as Escrituras. Ele diz: o homem erra por não conhecer as Escrituras, por não poner em prática. Aí outro texto, por exemplo, Juan, Evangelho de Juan, capítulo 5, verso de número 39, quando Jesus disse para os judeus, no versículo 38, Jesus diz: mira, vosotros não, a palavra, as Escrituras não moram em vosotros, porque vosotros não creem em mim. E aí diz no versículo 39, e às vezes nós podemos errar desse versículo 39, quando Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vosotros cuideis, ou vosotros penseis que ela tem a vida eterna, e são ela que de mim testificam. Aí geralmente nós não entendemos que Jesus diz assim: para nós outros examinar as Escrituras. Nesse texto ele não está dizendo para nós outros examinar, pero devemos examinar as Escrituras, ou esquadrinhar as Escrituras. Jesus, o que está dizendo aqui é que os judeus diziam que criam nas Escrituras, pero Jesus dijo que as Escrituras não viviam em eles, porque eles não criam em Jesus. Aí Jesus diz no versículo 39: vosotros esquadrinham as Escrituras, pensando ter em ela a vida eterna. Pero vosotros estão equivocados, porque as Escrituras hablam de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: como vosotros pode dizer que creem nas Escrituras, se vosotros não creem em mim? Porque as Escrituras estão abordando acerca de mim. Amém, irmãos? Então, se Jesus está chamando a atenção deles, em realidade, as Escrituras têm a vida eterna, porque ela testifica de quem? De Cristo. Amém. Então, se Jesus deixou claro que as Escrituras é inspirada por Deus, que as Escrituras é a palavra de Deus. E Jesus, quando predicava e ensinava, ele ensinava as Escrituras. Por exemplo, no primeiro sermão de Jesus em São Lucas capítulo 4, verso de número 18 a 19, ele foi invitado em Nazaré para ler as Escrituras. E ele leu o que? Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque ele me ungiu para predicar boas novas aos mansos, proclamar liberdade aos cautivos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus terminou a leitura, cerrou o livro e ele disse: hoje cumpre esta profecia. Amém. Jesus quase foi linchado ali. Não foi linchado porque ele saiu por uma obra poderosa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Ele usava a própria Bíblia, o Antigo Testamento, porque Jesus reconhecia e aprovou. Ele aprovou e reconheceu e ensinou que nas Escrituras ela tem poder. Ela é, como diz o Papa em Romanos, é poder de Deus. As Escrituras não têm poder de Deus, ela é poder de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Amém. Amém? Tem poder para liberação, poder para transformação, poder para renovo espiritual. Por exemplo, vocês hoje estão aqui, não é porque alguém lavou o cérebro de vocês, não é porque alguém foi muito bom em palavras e aí convenceu vocês. Não, vocês estão aqui por causa do poder de quê? Da palavra. Amém. A palavra impactou vocês. E nós estudamos ayer a disciplina teológica e nós estamos falando sobre as Escrituras. E os profetas, por exemplo, eles profetizaram e registraram as Escrituras, e ele mesmo, inconsciente, sem saber exatamente o que era, não entendiam. Por exemplo, Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, ele profetizou assim: um ninho nos nasceu. Amém. Deus puso a revelação em sua mente, em seu coração, e ele transmitiu: um ninho nos nasceu. E esse ninho tardou 750 anos para nascer. Amém.
Amém, irmão? Se alguém procurasse, buscasse esse ninho, onde está este ninho? Diabo maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, onde está este ninho? Mas o profeta é falso. Onde está ele? Ele não teria dúvida disso. Ele deu, não nasceu, porque foi a palavra que Deus meteu, pôs na mente e no coração dele, e ele profetizou. Passou 750 anos, nasceu este ninho, chamado Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Amém, irmãos? E eles mesmos entendiam, compreendiam isto, pero nós outros entendemos hoje, porque nós outros hoje temos a iluminação da palavra. Mira como o Espírito Santo trabalha. É o Espírito Santo trago a eles a revelação para que nada se exalte. Imagina, se os profetas e até os apóstolos, se estiver a revelação e já a iluminação, imagina, os profetas profetizaram e eles mesmos não compreendiam. Hoje nós outros compreendemos. E também não podemos nos exaltar porque não recebemos a revelação. Nós outros não predicamos algo novo. Predicamos algo que já está aqui, ó, mais de 4.000 anos escrito. Amém. Amém, irmãos? E do que vamos nos exaltar? Porque Deus abriu nossa mente e nos hizo entender, compreender. Só dá glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então, a origem da palavra é Deus, porque ela foi inspirada por Ele, não foi por nós outros, não veio da vontade humana. Pablo também corrobora ou aprova que o mensagem bíblica vindo de quem? De Deus, não vindo de abaixo, vindo de arriba, vindo de Deus. Por isso que ele digo, toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus. E apta para quê? Ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A fim, verso 17, a fim de que o homem de Deus, homem, mulher, menino, jovem, seja o quê? Inteiramente preparado para toda buena obra. Então, essa inspiração vem do Senhor, ela vem de Deus. E quando eu digo toda a Escritura, nós não podemos invalidar nenhum livro. Nenhum. Eu era adolescente, era obreiro, pelo como obreiro adolescente, muita coisa nisso. Não compreendi, não entendi. Eu estava, fui em São Paulo, e aí, falando com meu irmão, um jovem também, e ele me disse assim: mira, irmão, nós não podemos ler muito cantares. Cantares Salomão, não. Nós não podemos ler muito cantares Salomão, não, meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso irmão, Senhor. Nós não compreendemos, irmãos. Aí outros ali, por exemplo, estava lendo um autor afirmando que se nós outros lermos, por exemplo, Eclesiastes, assim de cara, alguns capítulos, o versículo, o texto de Eclesiastes, assim, nós outros vamos permirar. Eclesiastes não tem muito sentido para Eclesiastes. Um livro que parece que não há muito sentido para esse livro. E às vezes pensamos, por que será que ele passou por el campo das Escrituras? Será que eles equivocaram? Por quê? Amém, irmãos? Aí está na interpretação de textos bíblicos. A hermenêutica é fundamental nesse momento. Por quê? Para entender Eclesiastes, a mensagem de Eclesiastes, não podemos ler um capítulo, um versículo ou um texto. Tem que ler todo ele. Amém, irmãos? Tem que ler todo o livro de Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 12. Tem que ler todo ele. Aí o Espírito Santo vai te dar entendimento. O porquê? Qual o propósito deste livro? Qual o propósito? Qual a mensagem principal? Aí Salomão dá ele resumo, o principal, que é temer a Deus. Mostrar que todo é vanidade. Que o que devemos fazer é temer ao Senhor.
andar em sua presença, servir a Ele com todo o nosso coração. Nós vamos compreender. Então, para entender, aí vamos compreender a autoridade da palavra. Ora, se quedarmos só com algumas partes, não vamos entender nada. Por que que hoje existem muitas doutrinas heréticas? Porque correm textos fora de contextos. Um versículo que corre de um capítulo ou de um livro pode criar uma doutrina completamente fora do que ensina as Escrituras. E aí é um problema muito sério. Então, todas as Escrituras, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, Eclesiastes é uma canção, uma alabança ao Senhor. Amém, irmãos? Enfim, todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é inspirado por Deus, e há para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja preparado, capacitado para a boa obra. Então, não há nada das Escrituras que nós outros podemos descartar. Mira, isso aqui não serve para nós outros, serve para Deus, serve para a igreja. É inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. La revelação general. Que é a revelação general? Por que usa a expressão? Chama revelação general aquela que Deus se deu a conhecer em todas as partes, através de quê? Da história, do universo e até do ser humano. Pela história, por quê? Porque todos os acontecimentos estão sob o controle de quem? O curso de todos os acontecimentos estão sob o controle de quem? De Deus. Ele quita reis e ele põe reis. Às vezes hay pessoas, hasta na igreja, em alguns países, por exemplo, saem na calle, vamos fazer um protesto aí contra o governo. Não queremos esse governo, queremos outro. Eu não sou de acordo, há muitos que assistem, eu não sou de acordo com isso, irmão. Cristianos não, temos que querer o melhor para nosso país, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, se quem tem que ser presidente tem que ser um justo, não pode ser um impio. Não. Quem tem que governar é Deus. Não importa. Por exemplo, Nabucodonosor. Quem era o imperador de Babilônia? Nabucodonosor. Pero quem administrava Babilônia? Amém? O governo pode ser impio. Pero quem governa, quem lidera, tem que ser a igreja. E de que maneira vamos fazer isso? Orando, consagrando, buscando a presença do Senhor. Não precisamos ir para cá desse protesto e pintar a cara, queimar pneumático e gritar e tal. Não necessitamos disso, não. O que necessitamos é poner rodilha em el suelo. Para que a glória se manifeste, Deus atua. Porque quem põe governo e quita, seu nome é Jeová. Amém. Glória a Deus. Nabucodonosor foi orientado, alertado por Deus. Deus mostrou um sonho para ele, que ia sacar dele reino se ele seguisse aí se enaltecendo, se engrandecendo. E na Bíblia nos ensina que ele seguiu com este propósito, não? Daniel 12, 21 nos ensina aí, no capítulo 12, habla sobre esse sonho dele, tá? E Daniel advertiu ele, ele seguiu com essa, se enaltecendo. Um certo dia levantou e irando para Babilônia, o jardim suspenso ali, a grande Babilônia, e ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí, edifiquei para minha glória. E diz a Bíblia que nesse mesmo momento ouviu a voz do Senhor. Ele entrou em colapso, perdeu o raciocínio humano e ele converteu como um animal. E que nos 7 tempos, acreditam-se que foram 7 anos, comendo de erva como os animais. O pelo dele cresceu como plumas de aves, as unhas como unhas de aves, e quedou ali comendo de erva com os animais por 7 tempos, hasta mirar para arriba e reconhecer que o governo, o reino de Deus é sempre eterno. Amém. Pero foi quando que ele se converteu. É verdade. Amém, irmãos? Sim. Então Deus
Ele tem o controle do curso dos acontecimentos. Amém. Nada acontece fora do controle de Deus. Mira, Deus perdeu o controle. Não, isso não existe. Não existe. Tranquilo que não existe. E por que então que Ele está permitindo essas coisas? Mira, nós outros fomos criados com livre-arbítrio. Não se engane. Nunca olvida isso. Somos criados com livre-arbítrio. Muitos pensam que ter livre-arbítrio só pensam em el bueno de livre-arbítrio. Não é isso? Qual é o bueno de livre-arbítrio, pastor? O bueno de livre-arbítrio é poder escolher, decidir. Pero temos que ter em mente o seguinte: nós não temos livre-arbítrio, temos poder de escolha, de decisões, pero temos que ter em mente que devemos escolher ou elegir com responsabilidade, porque todas nossas ações terão uma reação. Amém. Todas tomadas de decisões terão consequências, para bem ou para mal. Amém? Ah, pastor, eu abro o que eu quero, que eu sinto eu abro, pero abre com responsabilidade, porque tu darás conta das palavras que estão de sua boca. Amém, verdade. As palavras que estão de nossa boca terão uma consequência. E palavra é algo que sabe e não volta mais. Ah, como eu me arrependo, pero quem pode correr uma palavra que sai da boca? Não poderia, pero não deu. Então deva saber usar esse livre-arbítrio, porque senão vai ter consequências, para bem ou para mal. Então, às vezes não pensamos isso, pensamos que é bom de livre-arbítrio, é que pode elegir, sim. Pero elegir com responsabilidade, porque nós somos responsáveis por nossas atitudes. Então, Deus permite. Até quando tomamos uma decisão, não quero mais servir a Deus. Deus não vai te ameaçar. Vou poner uma sida de roda porque não quer me servir. Não. Deus não quedou depressivo quando Lúcifer. Tem um querubim como é? E nenhum anjo, o arcanjo, o ser angelical, se menciona como menciona de Lúcifer, um aferidor de obediência. E quando ele caiu, Deus não quedou depressivo. Deus barrou aqui na terra, correu o pulpo da terra e criou outro ser. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Outro ser. Amém. Família, tu foi criado de uma forma exuberante, tu foi criado no pulpo da terra. Vou soprar meu espírito sobre ela. Aleluia. Distinto. A Bíblia não diz, pero eu posso crer. Deus me hizo um raciocínio, eu posso raciocinar. Eu creio que Deus acenderou no pulpo da terra e ele diabo mirando. O que Deus está fazendo aí? Que serviço é este? Correndo no polvo, mira. Pega só a mão dela. Correndo no polvo está. O que ele está fazendo? Esse moleque de barro, o que é isto? De repente Deus vai em suas narinas. Espírito de vida. Aleluia. E levantou. Qual a primeira palavra que tu crê que ele homem deu? Qual? Eu acho. Cada um pode pensar o que quer, não, irmão? Na Bíblia não diz. João pode pensar que a primeira palavra que ele homem despertou assim, tá, papá. Amém, irmão? Glória a Jesus. Porque é o único ser que foi já criado humanamente sendo de adulto, foi ele, homem. Já mirando. Amém. Mirando para seu Criador, papá. Glória a Deus. Amém, irmãos? E o diabo vendo, que é isto? Papá, nem nós outros nunca tivemos esse relacionamento com o Criador. E vou entrar a induzir e levar o pecado. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, segunda maneira, segunda revelação de Deus, no aspecto de revelação general, a primeira é ele ter o controle do curso dos acontecimentos na história. Segundo em el universo. Deus se manifesta por seu poder em las coisas criadas. El cielo, la tierra, el mar e todo lo que há em ellas.
Romanos capítulo 1, no verso 18 ao verso de número 19, o verso de número 21, Pablo ensina de maneira clara que as coisas criadas, sol, mar, estrelas, luna, terra, a natureza, todo, é uma evidência, é uma revelação do poder grandioso de Deus. Eu estava dizendo aos irmãos ayer que se não houver, por exemplo, a Bíblia, se não houver nenhuma manifestação sobrenatural de Deus, aún assim, Deus estava sendo revelado através da obra criadora de Ele. Amém. Amém de Jesus. Amém, irmãos? Pablo diz em Romanos 1, no verso de número 20, que não há excusa. Ou seja, a natureza sirve de testemunha da existência de Deus, do poder de Deus, de maneira que Deus não terá a nadie por inocente. Amém. Vindo aqueles que nunca ouviram a predicação da palavra. Tranquilo, que Deus em julgamento, em juízo final, não vai ser juzgado como nós outros que conhecemos. É verdade. É sabe que Jesus chamou a atenção do povo de Israel? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Sodoma e Gomorra houver alguém para predicar, ou a ser os sinais que estão sendo feitos aqui, Jesus disse: há muitos que teriam se arrependido com sacos e cimiças. Aleluia. Verdade. Eu não sei que Ló estava sendo ali, não, irmãos? Verdade. Foi enviado como missioneiro para ali e não hizo nada. Nem os dinheiros dele conseguiu ganhar para Jesus, nem nas ricas, não. Meu Deus. Nem os dinheiros, nada. É tanto que a hora que os homens queriam violar os anjos, falou: não, viola minhas filhas. Meu Deus, tem misericórdia. Quando que violaria isso, irmão? O sangue de Cristo. Falou: não, é lá que se protege, minhas filhas, nada. Tem poder para isso, nós vamos atuar. Ele falou: não, minhas filhas, haga o que querem com elas. Meu Deus, tem misericórdia. Nada se converteu. Pero Jesus disse: se os sinais que foram feitos em Israel e por em Betsaida, muitos ali em Sodoma e Gomorra não teriam perecido, teriam se convertido. Por isso Jesus disse: e o juízo haverá, terá menos rigor para eles do que para vós outros, que conhecem e não obedecem. É verdade. Pastor, se não tudo predicadores ali em Sodoma e Gomorra, e Admar e Som, como que eles não serão salvos? Porque tinha a manifestação de Deus. Amém. A história oral, irmãos, a prédica, a oralidade, em cheio da palavra, por todo este mundo antigo, se conhecia. É verdade. O que passa é que não criam. E na própria natureza do universo, a criação de Deus era o que predica para eles. Pero a manifestação sobrenatural por parte do diabo, as mágias e a operação maligna cegavam eles de tal maneira que cerravam o coração para Deus. Por exemplo, em se tratando de glória de Deus, como Isaías, que nós temos na Bíblia 5 livros poéticos, não? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cântico de los Cantares de Salomão. Pela poesia, ela está presente em toda a Bíblia. É tanto que a poesia, ela faz com que o texto, tanto bíblico como qualquer outra literatura, quando lemos, faz com que nós outros passamos a gostar mais da leitura. Amém, irmãos? Então, Isaías, de uma forma poética em seu livro, como outros profetas também, descreve a glória de Deus. E aí, quando nós outros lemos aí, já pensamos que estava falando de glória de Deus, nós outros pensamos, a presença de Deus manifestando como raios, como fogo, Ele próprio Senhor, ou então um humo se manifestando com uma luz forte e tal. Não, pergunta se está falando da glória de Deus aqui, por exemplo, Isaías 55, ele está descrevendo o quê? Ele está descrevendo a natureza. Eu estava meditando nesse texto há um tempo atrás, aí estava indo ao trabalho, e eu mirando para fora de la ventana del coche e andando, e eu falei: mira, aqui, mira a glória de Deus, mira os árvores, lá na de Deus. E eu comecei a se alegrar em Deus e glorificar a Deus. Mira a glória de Deus.
Nós vamos sair daqui afuera, irmãos, e miramos para a natureza, para a vegetação, para os árvores e os pájaros e tal, e tudo isso. Vemos a glória de Deus. O problema é que estamos tão acostumbrados com isso, tão acostumbrados que não damos uma mínima de importância. Aí, mira o Espírito Santo chamando a atenção dele, profeta Isaías, dizendo que o árvore aplaude ao Senhor. Glória a Deus. E eu, em minha adolescência, meditando nisso, falei, como que o árvore aplaude ao Senhor? E às vezes já imaginou? Quando você está andando e o vento bate em árvore e as hojas. Isaías estava dizendo que isso é a glória de Deus. E aí nós não queremos esperar a glória, só o Deus mandando trueno, Ele hablando del céu como nós outros. E também não é querendo uma voz fina de Deus, não é uma voz grossa, não. Mi pueblo, eu estou aqui. Amém, irmãos? Amém. E a glória dele sendo manifestada em el universo. E passando despercebido muitas vezes, não vemos isso. Essa é a manifestação do Senhor. Uma mariposa, um pájaro, todo isso vemos a glória de Deus. Viram para essas flores, é bege essas flores. É ou não é bege essas flores, irmãos? Amém. E nada se compara com as naturais. Amém. Que tu mira aí em um jardim, ou em la mata, sem nenhum cuidado humano. Que é isso, a glória de Deus? Deus se revelando, Deus se manifestando por meio do que? Da natureza. Glória a Jesus. Só através do Espírito Santo para termos essa percepção. Porque em um mundo conturbado, um mundo de iniquidade e pecado, o pecado impede nós de vermos isso. E de glorificar o Senhor. E aí quedamos daí. Chega cerca de uma flor, exalando um olor maravilhoso, de glória a Jesus. A glória do Senhor aqui, ó. Mira para o sol, já uma pessoa chegou e disse a mim assim em Brasília, pastor, hoje o dia está triste. Falei, por quê? Mas mira o dia, o sol não está. Irmã, o sol está tão belo como nos outros dias. As nuvens não é sinônimo de tristeza. Mira, o tempo em... Uma irmã dijo que o tempo em Londres é sempre triste, porque é muito tapado com nuvem, quase não vê o sol. Por isso é triste. Não. Pode ser com nebla, neve, frio, calor, o tempo está lindo. E aí está a glória de Deus. Amém. O que passa é nós outros. Se nós outros estivermos tristes, estivermos malos, o sol pode estar brilhando como céu. Para nós outros ele vai estar oscuro, não vai estar belo. Amém, irmãos? A glória de Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Tu és, a igreja é a corona de quê? A igreja é a corona é o Senhor. Nós outros somos manifestação da glória de Deus. Amém. Tu estás aqui, és manifestação da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. As pessoas que te conheceram quando tu vivia em vida de escuridão. Porque na igreja, muitos pensam que vai vir na igreja somos santos. Santos porque servimos a Cristo, são santificados por Jesus. Pero se tratar de passado, todos nada têm um passado branco. O passado menos escuro é cinza. Pelo branco nada tem. Outros é escuro, negro, outros marrom, amarillo, cinza. Branco nada tem de passado branco. Só tenho uma vida hoje branca porque foi lavado pela sangue de Cristo. Amém? Amém? Então, se aqueles que conheceu o passado escuro de nossa vida e mira para nós outros hoje, eles sem perceber da glória de Deus. Por quê? Porque eles veem a obra do Senhor sendo realizada em nossas vidas. Então, a glória de Deus se manifestada também através da revelação general, através do ser humano, que foi criado aqui, a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não se trata de físico.
Aí muitos dizem, mira, nós outros somos criados em imagen e semelhança de Deus. Por quê? Nós outros, Deus tem 2 ojos, nós outros também temos 2 ojos. Deus tem uma perna, também 2 pernas, também temos 2 pernas. Deus tem... E tal. Não. Deus não tem corpo. A Bíblia, quando habla de mano de Deus, é para que tenha noção da obra do poder do Senhor. Quando habla de los ojos, para que tenha noção da onisciência de Deus. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Quando habla de boca, não é porque Deus tem uma boca, é porque Ele habla com nós outros. E Deus não precisa de boca para falar com nós outros. Se pode escutar a voz de Deus sem Ele movimentar a boca. Porque Deus é espírito. Espírito é incorpóreo. Não há uma forma corpórea. Ele não tem corpo. Por isso é invisível. Ele é real. Deus pode se manifestar da maneira que Ele quer se manifestar. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se manifestava como um ángel. E os ángeles não veniam de maneira especial, como um ciclo arriba, como uma luz e tal. Não. Não venia com uma veste distinta. Não, ele venia como o povo se vestia. Vestia túnica, os ángeles veniam como túnica. E a túnica não venia resplandecendo para saber que era um anjo. Não, muitos pensavam que era um homem, comum, normal. Se for o anjo, ele venia como eu estou aqui. Um anjo como eu estou aqui. Quem imagina que seria um anjo? E quem tem que saber que é um anjo? Tem que receber o milagre, a bendição, a vitória, a mensagem e crer no Senhor. Essa não é? Amém. E muitos receberam o ángel no Antigo Testamento que não sabiam que era ángel. Nós não sabemos que ele recebeu um ángel porque temos a iluminação. Eles receberam a revelação e não tiveram a iluminação. E nós não temos a iluminação e sabemos que eles receberam um ángel. E mais que isso, receberam o próprio Deus em uma manifestação chamada teofânica, que é a presença de Deus. Por exemplo, Jacob, quando lutou com o ángel que ele lutou não era um ángel, era o próprio Senhor. Chamada cristofania, o próprio Cristo. Tudo aqui. Outro texto que é importante nós observar, e às vezes nos equivocamos com relação a esse texto, é de Salmo de número 34, versículo 7, que digo: el ángel del Senhor ou de Jeová acampa ao redor daqueles que o temem. Aí muitos pensam que, mira, tranquilo, onde eu estou tem um ángel comigo. Aí muitos irmãos pensam que cada um tem um ángel com ele porque ele tem no Senhor. Não. Quando a Bíblia diz o ángel do Senhor, está referido ao próprio Jesus. Porque todas as vezes na Bíblia que menciona ángel do Senhor, está falando de Cristo. A manifestação de um ángel comum sempre é ángel. Manifestou o ángel, dije o ángel e tal. Mas quando se trata de ángel de Jeová, o ángel do Senhor está falando de Adonai, ou seja, é Todo-Poderoso, Glória a Deus. Jesus. Então, o ángel do Senhor acampa ao redor. Por que o salmista diz ao redor? Porque no Antigo Testamento, Deus estava em meio a seu povo. A partir do momento que Jesus vindo, Ele habita dentro de nós outros. Amém. Amém, irmãos? É lá que é o Senhor, é o próprio Senhor Jesus. Ele está conosco. Ele não disse, seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Amém. Em Mateus 28, 20, ele não disse, estarei com vocês todos os dias, até o fim dos siglos. Então, se nós outros fomos criados a imagem e semelhança de Deus, não no aspecto corpóreo, mas no aspecto de caráter moral. Mesmo o homem que não sirva a Deus, tem o caráter moral de Deus. Porque passa que estão cegos, dominados, por pelo pecado. Mas quando ele encontra com Cristo, entrega a sua vida a Cristo, é restaurado, renovado. E é produzido em ele o caráter de Cristo. Aleluia, Jesus. E por isso, as coisas velhas se passaram, todo ha hecho novo. Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Aleluia. Porque agora és novo homem. Roubava, agora não rouba mais, tem temor Amém. de roubar. Prostituía, adulterava, agora não aloas mais, porque esse caráter já não tem mais poder sobre ele. Em ele foi restaurado o caráter de Cristo. Glória a Deus. Mentia, era campeão de mentira, mas agora não mente mais, porque há em ele o temor de Deus, um caráter renovado. Agora está em ele o caráter de Cristo, o caráter que o diabo meteu em ele através do pecado. Agora, por meio do Espírito Santo morando dentro de nós outros, ele produziu o caráter de Cristo em nós outros.
Não era fiável, agora é fiável. Porque há nele o caráter de Cristo. E aí o que é? Do que é isso? A glória de Deus. A glória de Jesus. Então, a revelação especial vimos por duas maneiras. Primeiro, através de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus, que é a palavra de Deus. Juan, capítulo 1, versículo 1 de 1. No princípio era o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa, dentro do grego, logos, que significa palavra. Cristo é a palavra encarnada. Juan 1:14 dijo: e o verbo se hizo carne e habitou entre nós. Então, Jesucristo é a revelação especial de Deus. Amém. Para nós, para a humanidade, para o ser humano. E segundo, as Escrituras. Jesus dijo que nas Escrituras cuideis de ter a vida, e nas Escrituras tem a vida eterna, porque ela testifica de Jesus. Amém. E através da revelação contenida em las Escrituras, que conhecemos a pessoa de Cristo. Amém. É através das Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Amém? Porque Cristo está em la palavra. As Escrituras, como diz Jesus, habla e ensina sobre Jesus. Amém. Ah, eu não creio em Jesus, mas eu creio na Bíblia. Como pode crer na Bíblia se a Bíblia habla de Jesus? De Gênesis a Apocalipse habla de Jesus. A primeira profecia relacionada a Jesus está em Gênesis 3, verso de número 15. La semilla de la mujer e herir a cabeça do diabo, da serpente. Então, e assim vai. Glória a Deus. Segunda evidência da autenticidade da Bíblia. Há algumas evidências. Primeiro, evidências internas, que é a palavra autenticidade. A palavra autenticidade, originada no grego, autêntico, tem como significado lo que é verdadeiro. Agora, em se tratando da palavra, o termo indica autoridade da Bíblia, em sentido, a Bíblia se autentica a si mesmo, ou seja, não necessita da aprovação humana para ser autêntica. Ela se autentica a si mesmo, porque ela é a palavra de Deus. Pero o que é Bíblia, pastor? A palavra Bíblia significa biblioteca, ou conjunto de livros. Quando foi escrita, ela não era escrita impressa em um solo livro. Se foram 666 livros, seriam 66 pergaminhos ou papiro, em grego chamado rodion. E depois que foram compilados e tal, que quedou impressa. E levamos aqui um livro deste ou menor, mais pequeno que este, nos 66 livros da Bíblia. Agora, na época dos apóstolos, por exemplo, tinha que levar no Antigo Testamento 39 rodion, 39 pergaminhos. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, mira o que a palavra está nos ensinando. Primeiro, as evidências internas. Podemos ver aqui 3 evidências internas. A primeira evidência interna da autenticidade da Bíblia, que autentica, que afirma, que comprova que a Bíblia é autêntica, é verdadeira, é fiel, inerente. A primeira é unidade e consistência. Mira, a Bíblia, para ser escrita, ela foi escrita em um período de Gênesis e Apocalipse, um período de 1600 anos, ou 16 séculos. E o que comprova a autenticidade, primeiro, é a unidade e consistência. Ou seja, como a Bíblia tardou 1600 anos para ser escrita, o autor, desses 40 autores, o autor que vivia em um continente distinto do outro, um autor que em cultura distinta. A Bíblia foi escrita, por exemplo, em 2 idiomas principais, o hebreu e o grego, e parte de um dialeto arameu. Então, o que passa? Mesmo sendo escritos esses
idiomas grego e hebreu e parte do dialecto arameu, autores distintos um do outro, viviam em cultura distinta, em época totalmente distinta, porque mira como distingue a cultura entre 1600 anos. Eu estava lendo aqui, quando Pablo estava mencionando a Tito, que quedou triste, porque ele buscou Tito e não encontrou. Eu pensei a rir, pensando, Deus, como hoje, na época de hoje, está bem adelantada, hein? Isso 2000 anos atrás, Pablo entrou numa cidade mais pequena que Orense, e ele não conseguiu encontrar Tito. Família, como hoje nós estamos em céu em vista de Pablo. Quer encontrar um irmão, vai nas redes sociais e já busca ele. Já manda uma mensagem, chama por telefone, ou se não chama ele por telefone, chama um parente dele, chama alguém, já contacta com ele. Naquele Pablo tinha que ser carga. E aí ele tinha pressa, como vai encontrar ele todo? Não encontrou, quedou triste, marchou solo. Fora hoje seria mais fácil encontrar ele. Essa não é, irmão? Então, aí vemos como a coisa, a cultura, como é diferenciada, agora em 1600 anos. Mas o que mostra que a autenticidade da Bíblia, no aspecto da unidade e consistência, é que um autor, por exemplo, começou a falar sobre um tema, e 300, 400 ou milênios depois, outro autor deu sequência a este mesmo tema, sem ele ter tenido contato com esse autor, ou acha com seus escritos antes. Como isso seria possível? A não ser através da inspiração divina. Amém. Amém? Seria como eu aqui empeço há 500 anos atrás, empeço a tratar um tema sobre a venida de Cristo e coisas assim, e aí 300 anos depois, o irmão Eduardo dá sequência a esse tema sobre a venida de Cristo, sem ter tido contato com os escritos. Porque não era porque eles eram profetas que eles tiveram contato com os escritos de outros profetas pela antiguidade. Mira, Daniel, que era profeta contemporâneo do profeta Jeremias, Daniel teve contato com uma carta que Jeremias enviou para o cautivério. Aí quando Daniel me leu a carta, e na carta estava a profecia, dizendo que Israel quedaria em Babilônia 70 anos. Aí Daniel despertou, Deus, 70 anos, e já está passando os 70 anos, e ele povo não está nem pensando em volver para Jerusalém. Tem que começar a interceder e orar para despertar este povo. Nós viram como é? Mas porque era profeta, que já tinha contato com o Espírito dos outros, de anos atrás e coisas assim. Então, esta unidade, esta unidade e esta consistência comprova a autenticidade da palavra. Outra é a ação do Espírito Santo. Através da leitura da Bíblia, é possível escutar a voz de Deus atuando como uma espada que penetra hasta partir el alma e espírito, conforme Hebreu 4, verso de número 12. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é como outra literatura que se lê e perde sua validade depois de alguns anos. Já mira o que esse autor escreveu. Nós outros mesmos escrevemos algo hoje, daqui a 5 anos vamos ver o que escreveu. Eu não creio que eu escrevi isso. Você não passa isso, irmão? Passa. Escrevemos algo hoje, daqui a uns 10, 15. Eu não creio que foi eu que escrevi esse artigo, escrevi essa coisa aqui. Não, já penso distinto. Já com a palavra não. Mais de 4.000 anos, mais de 3.000 anos escrita, e ela é viva e eficaz. Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo, ela é intérprete da palavra, da Bíblia. Glória a Jesus. Também se é autêntica através da profecia e eventos futuros. Por exemplo, as profecias que se cumpriram. Eu digo algumas delas. Isaías capítulo de número 7, verso 14, que dijo de maneira clara sobre o nascimento de Jesus, né? Uma virgem conceberá dará luz a um filho, seu nome será Emanuel. Se cumpriu, Mateus 1, 23. Quando se cumpriu? Quando nasceu Jesus.
El anjo Gabriel dijo: mira, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Então se cumpriu. Comprova a autenticidade da palavra. Outra profecia que se cumpriu foi a morte de la cruz. Salmo de número 22, versículo 16, dijo que ia ser agujeros, perfurar as mãos e os pés de Jesus. Em esta época, alguém que fora condenado por um crime, ele seria condenado à morte apedreado. Crucificação em Israel não existia. A crucificação foi 1000 anos depois que Jesus morreu crucificado, porque era a pena capital de Israel. Então um judeu lesse isso aqui, um judeu que lia isso, na época não entendia. Como vai ser? Não teria crucificação. E aí o salmista, 1000 anos antes de Jesus, profetizou que ia ser perfurado suas mãos e seus pés. E foi o que passou. Cumpriu em João, capítulo de número 19, verso 36. Também outro é o lugar da sepultura de Jesus. Isaías, capítulo de número 53, versículo 9. Ele profetizou dizendo que a sepultura dele seria entre os ímpios e junto com ele rico. Cumpriu em Mateus, capítulo número 27, versículo 57 ao 60. Quando um rico, membro do Senado, José de Arimateia, comprou e o sepulcro de Cristo e sepultaram a Cristo. Então cumpriu. Também sua ressurreição, Salmo 116, versículo 10, profetiza sobre a ressurreição de Cristo. Cumpriu em Mateus 28, 6. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém. Glória E a está Deus. vivo. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Por isso ele não está aí na cruz, ele está vivo, está Glória a dentro de Deus. nós outros. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o cumprimento das escrituras, das profecias, é evidência de que a palavra de Deus é inerrante, é fiel, é verdadeira, é autêntica. E outros eventos também que provam a autenticidade da Bíblia, da palavra, é evidências externas. Quais são essas evidências externas? Temos através da história. Por exemplo, há historiadores que comprovam, por exemplo, a existência de Cristo, a história, a arqueologia. Amém, irmãos? Entre o ano 1947 a 1956, quando encontraram cerca de 900 pergaminhos, 900 manuscritos, havia uma cueva cerca do Mar Morto. Desses 900 pergaminhos ou manuscritos, o livro do profeta Isaías estava intacto. E eles, ao ler e ao comprovar, eles viram que está de acordo com Isaías que nós obtemos. Amém, irmão? Os outros viram só fragmentos, troços do pergaminho. Permita como Deus é fiel. E eles perceberam que esse registro estava em hebreu. Esse registro já de 2000 anos atrás. Tinha literatura que foi escrita na época de Jesus. Nós vamos compreender. Então, são diversas evidências. Hasta a ciência tem que se curvar delante desses achados. Nós vamos compreender. Então, aí comprova também a inerrância das escrituras da palavra de Deus. Já para nós outros terminarmos, terceiro capítulo, o mensagem da Bíblia, a supremacia de la Bíblia. A antiga expressão latina, solo escritura, confirma que só a Bíblia é a regra infalível e a máxima autoridade em matéria de fé e prática. Mire, irmãos, há alguns religiosos que põem, alguns religiosos e líderes religiosos que põem a igreja por em cima da Bíblia, porque acredita que a Bíblia saiu da igreja, mas isso não é verdade.
La iglesia o iglesia alguna es la autoridad máxima o tiene la supremacía. No. Nenhuma igreja, nenhuma religião está por em cima da Bíblia. Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque se alguma religião está por em cima da Bíblia, Misericórdia. Deus está por debaixo desta religião. Meu Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu penso assim, nós como cristianos, pode ser visto como radical, mas nós não temos que ser radical no que diz respeito às coisas de Deus. É verdade. Por exemplo, se a Bíblia é a palavra de Deus, porque isso nós temos por fé, e como as evidências que vimos aqui, evidências internas, a coinonia, a unidade que tem do escrito desses profetas aqui, em 1600 anos e tal, também por meio da ação do Espírito Santo, por meio do cumprimento das profecias e comprovação externa, como a arqueologia, a história e as achados dos pergaminhos, manuscritos e tal. Então vemos a autenticidade das Escrituras. E já disso creemos que a Bíblia é a palavra de Deus e pronto. Aí se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, qualquer outra coisa que diz que está por cima da Bíblia, nós não cremos. Qualquer doutrina ou ensinança que está fora das Escrituras, eu descarto. Eu não creio. Amém. Eu não creio em ser o que está nas Escrituras. As manifestações sobrenaturais têm que estar pautadas nas Escrituras. Gálatas 1, Pablo disse que aonde um anjo descendo do céu e predica outra coisa que não foi ensinado, é anátema, não é benção, é maldição. Pablo exorta a Timoteu, dizendo a ele para quedar em Éfeso. Por quê? Porque estava tendo muitos falsos maestros na época e não teria Bíblias. E falou: queda aí para que não predique outras coisas que já foi predicado e ensinado para este povo. Então não teria Bíblia como temos hoje. E hoje temos muitas Bíblias. Para todos terem Bíblia, examinar, estou predicando aqui, mas não tem Bíblia para ver se está sendo verdade ou não está sendo verdade. Está de acordo com a Bíblia ou não está de acordo com a Bíblia? Então, teremos a Bíblia com a palavra de Deus. Então, se só nas Escrituras, ou seja, qualquer outra literatura que nós lemos, tem que estar de acordo com a Bíblia. Qualquer outro tipo de doutrina, de ensinança, tem que estar de acordo com as Escrituras. E agora, pastor, como eu vou saber se está de acordo com as Escrituras ou não? É tu comer Bíblia. É tu examinar as Escrituras dia e noite. Não quer dar, mira como esse pastor predica bem, como essa pastora predica bem, como esse predicador predica bem. A mim me gostou, falou muito bonito de Deus. Não há pessoa que lhe gusta da mensagem, porque na concepção dele, falou muito bonito. Aí alguém fala: pastor, eu ouvi uma prédica. O que falou? Não, pastor, falou muito bonito. Falou muito bonito de Deus. Falei: mano, o que é esse bonito de Deus? Porque às vezes o espiritista habla de Deus. Porque Deus pode ser Deus, que é o mal, pode ser o diabo. Amém? Falou muito bonito de Deus. Pero o que falou de Deus? Está de acordo com as Escrituras? Eu não conosco muito da Bíblia, então tem que conhecer a palavra. Porque nada está por cima da palavra. Nós necessitamos uma nova revelação, ou seja, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para nossa salvação e nosso crescimento espiritual. Todas as doutrinas necessárias para a salvação já ha sido transmitida por as Escrituras e que nenhuma tradição humana pode agregar ao que está nada. Por que não necessitamos? Porque a Bíblia que começou a ser escrita, registrada em 1450 a.C., foi cerrada em ano 900 depois de Cristo, com a última revelação, que é o Apocalipse, que foi revelada a Juan, na ilha de Patmos. Aí cerrou as Escrituras, nesses 1600 anos. Depois disso, não há mais revelação das Escrituras. Há iluminação.
O que está registrado na Bíblia é suficiente para nossa salvação, para nós outros conhecermos a Cristo, conhecer a tua palavra e obedecê-la. Não necessitamos buscar outras revelações. A palavra de Deus, amém, já foi registrada. E de acordo com a palavra de Deus, temos que conduzir. As manifestações sobrenaturais na igreja, por meio dos dons espirituais, tem que estar de acordo com a palavra. Todo de acordo com a palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Por exemplo, há uma religião, vou citar o nome, não é muito ético, mas há uma religião chamada mormones, que eles creem na Bíblia, mas não de forma plena, porque eles têm o livro dos mormones. Eu tenho este livro também. Esse livro é como se fosse uma Bíblia que contém 15 livros. E eles afirmam que a Bíblia, sem o livro dos mormones, está incompleta. Então eles usam a Bíblia e usam o livro dos mormones. Então esse livro dos mormones seria como uma nova revelação. Também está fora da palavra. Aí, por exemplo, também os espiritistas, que têm um evangelho chamado Evangelho segundo Allan Kardec, eu também não tenho. E esse Evangelho segundo Allan Kardec, há alguns textos bíblicos que eles põem ali, para falar sobre a reencarnação, a mediunidade e coisas assim, pero desvirtuando ou distorcionando o texto bíblico. Então, isso seria, eu não me acordo qual foi o ano que começou esta religião, aqui em França, e hoje está por toda parte do Brasil. Se isso for verdade, seria uma nova revelação. E também não é verdade, porque a revelação de Deus inspiradora foi encerrada em Juan, na ilha de Patmos. E outras religiões que também têm algo da Bíblia, não de maneira plena, e têm outros livros sagrados e põem aí como se for uma nova revelação de Deus. Eu não sei se os irmãos já observaram, pero todas as religiões, quando empeçam através de uma visão ou uma manifestação sobrenatural. Por isso nós temos que conhecer as Escrituras, amém? Para não sermos equivocados, sermos enganados. Eu não estou aqui falando mal de religiões. Eu não estou aqui defendendo religiões. Porque, como já disse o irmão diversas vezes, não veio o cristianismo como religião. O cristianismo é tenido no mundo como uma religião. Eu sou cristiano, mas não encaro o cristianismo que eu creio na Bíblia como uma religião. Porque cristianismo não pode ser uma religião. Porque cristianismo é um relacionamento com Jesus. Amém. Glória a Deus. Se nós outros só venir à igreja como um tabu, como uma prática, não, eu vou nos cultos 3 dias na semana, ou vou um dia na semana, eu vou ao domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, não, eu vou ao sábado porque Deus lá diz para guardar o dia de repouso, não, eu oro porque eu tenho que fazer esta oração todos os dias, esse tipo de oração, não. É um relacionamento com Jesus e esse relacionamento é diário. Perguntaram para Moody, foi um grande evangelista. Perguntaram para Moody, quantas horas tu ora no dia de hoje? Eu não oro nem 10 minutos. Pero também eu não quero nem 10 minutos sem orar. Amém, irmãos? Então é relacionamento. Temos que ter um período devocional, um período a solo com Deus para orar, para estudar sua palavra, pero nosso relacionamento com Deus é diário. Estamos trabalhando e estamos relacionando com o Senhor Jesus. Amém. Porque não é uma filosofia de vida. Mira, hagas isso na lista. Pastor, passa-me uma lista para mim. Porque às vezes a pessoa quer ser liberada e pede para que eu passe para ele uma lista. Vou escrever aqui na lista para tu assim. Hagas isso e vai estar liberado. E você não está. Porque não é um ritmo, não é não. É se relacionar com Jesus. Buscar a presença dele, se relacionar com ele, se tornar íntimo de Cristo, llenar dele e não bater espaço para o maligno em nossas vidas. Amém?
Que Dios bendiga a los hermanos en nombre de Jesús. Amém. Aleluya. Que la palabra del Señor permanezca con nosotros. La palabra de Dios es poder de Dios. Ahora, mira, hermano. La palabra de Dios es poder. Yo no estoy hablando de este libro impreso. Esse livro impresso é poder. Esse livro impresso é poder se eu abro ela e eu estudo ela e pratico ela, o que está aqui. Esta palavra é esse poder de Deus. Ora, eu deixar a Bíblia aberta em casa, solo aberto em casa, não há poder. Já digo isso muitas vezes. Sei qual parte da Bíblia. Mas quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, aí há poder. Amém? E também o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? Revelar. Pode ver aqui, o propósito de Deus, da Bíblia é se revelar, trazer a revelação de Deus a nós outros. Levar nós outros a conhecermos a Cristo e a servirmos a Cristo e andarmos segundo a vontade de Deus. Porque em na Bíblia está revelado a vontade de Deus para su pueblo, para su igreja. Nós outros somos o pueblo mais privilegiado que já surgiu em todo o planeta, em todas as épocas. Porque os que viveram no passado não tuvo, mas hoje nós outros temos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para mim como ser humano? Por que vivi ao mundo? Por que existo? Está aí na palavra. Aleluia. Amém, irmão? Examine as escrituras, leia as escrituras e Deus vai obedecer de maneira poderosa. E os que estão pensando, o irmão Eduardo, por exemplo, eu digo a ele, mira, irmão, peça a ler o livro de Juan. É um livro de Juan, o Evangelho de Juan. Eu sempre digo aos irmãos que estão pensando nas leituras, e peça com Juan. O Evangelho de Jesus, um livro muito maravilhoso de ler, de estudar, habla muito do Espírito Santo, de relacionamento com o Espírito Santo e com Cristo. Terminou o livro de Juan, aí empeça Mateus. Aí termina todo o Novo Testamento. Apocalipse, eu sugiro para ler Apocalipse. É o último livro a ser lido, Apocalipse. Por quê? Apocalipse habla, porque pastor, o Apocalipse é um terror. Não, nada de terror. Porque dá medo. Não, nada disso. Por que eu digo para deixar Apocalipse por último Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é um livro de revelações e habla muito de símbolos, figuras e símbolos. Então, por isso que deixa ser por último esse livro de Apocalipse. Lê Juan primeiro, depois Mateus, a Judas, e depois vai lendo o Antigo Testamento. Amém? Enfim. E aí, qualquer dúvida que tenha, nos pergunte. Pergunta a obreiros, a irmãos que têm conhecimento da palavra. Enfim, vai estar ajudando a crescer. Participe de escola bíblica dominical. Haga as perguntas quando tenha dúvida na escola bíblica. Participe do discipulado. Inclusive, está aqui com os materiais da primeira classe do discipulado, que vai começar em martes, às 19 horas. E haga os cursos, todos os cursos que a igreja tem, cursos bíblicos, procure ser para te ajudar em seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Amém? Vamos aqui receber os ninhos, depois vamos orar depois pastoral. E o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça salvadora do Senhor Deus, e a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração, não só hoje, pero desde agora e para sempre. Que todos digam amém. 2023, para uma extensão da igreja, eu e minha casa serviremos a Jeová. Josué 24:15. Deus bendiga a todos os irmãos, em nome de Jesus.